Segundo A, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Em mais um encontro no nosso sistema agora híbrido, onde algumas pessoas durante a semana estão assistindo às aulas presencialmente, outros optam por continuar de forma remota, né? Então, os mesmos materiais que a gente trabalha em sala, a gente também está disponibilizando a vocês, só que tem que ter um jogo de cintura para fazer o repasse disso de forma que não seja aulas tão longas, tão extensas, porque de qualquer maneira fica cansativo, né? Então a gente vai tentar ser prático, objetivo, a gente está focando por exercícios também pequenos, né? Focando mais na parte realmente da explicação. Desde já quero dizer a vocês que ao assistir o vídeo e se assistir mais de uma vez e não compreender, entre em contato, né? Não hesite, entre em contato e que a gente vai procurar explicar da melhor maneira possível para tentar tirar as possíveis dúvidas de vocês, tá bom? Como a gente tinha falado, né, demos início há algumas semanas ao estudo dos poliedros. E dentro do estudo dos poliedros, após uma introdução, a gente vai ver agora um dos primeiros grupos de poliedro que é mais importante, que são os prismas. E aí, nessa explicação de hoje, nessa correção de atividade de hoje, a gente vai ver alguns exemplos, né, que são sempre baseados naquele vídeo que vai acompanhando a atividade para vocês também. A gente praticamente faz a mesma atividade, só muda alguns valores, comparando dá para compreender direitinho. Então a gente vai ver hoje alguns exemplos, algumas explicações sobre o cálculo das áreas e volumes dos prismas, né? Lembrando que prisma é um poliedro, porque é uma figura tridimensional, e a característica principal dele é justamente que ele possui duas bases opostas paralelas que são congruentes, né? Que possuem as mesmas medidas, que são idênticas, e as demais faces laterais dele são retangulares, tá bom? Então essa é uma definição de uma forma mais objetiva sobre o significado de prismas. Mas vamos lá, vamos à correção e na medida da correção a gente vai explicando também, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa primeira questão, o que é que está pedindo a respeito. A primeira questão é mais sobre definição, né? Primeiro, só para a gente relembrar qual a diferença entre perímetro e área. Vou ler aqui, qualquer coisa a gente complementa, certo? Perímetro de um polígono pode ser entendido como a soma de todos os lados que o formam, enquanto que área é o espaço contido internamente nesse polígono. É o mesmo que superfície, tá bom? Então, perímetro é o contorno, né, de um polígono e a área é o espaço que contém internamente e externamente também, tá bom? Então, você conta o perímetro só o contorno do polígono. E a área você conta todo o espaço que é contido ali internamente, do qual a gente também chama de superfície. Tanto que há um cálculo de perímetro, a medida colocada é uma medida normal, né? Por exemplo, centímetro, metro. E a medida de área é sempre colocada ao quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, etc. Letra B. Volume é o mesmo que capacidade? De acordo com o que entendeu, explica o significado de cada um. São muito semelhantes, né? Até porque a capacidade precisa do volume. A gente vai fazer a leitura aqui da sugestão de resposta. Primeiro, não significa a mesma coisa, né? São definições que se complementam em seus significados práticos. Volume é o espaço contido internamente em um objeto não plano, ou seja, tridimensional. Já a capacidade é o espaço desse objeto tridimensional sendo ocupado, geralmente por um líquido. Quando você faz o cálculo ali, por exemplo, de um cubo, de um bloco retangular, né? Quando você calcula as dimensões, que a resposta é dada ao cubo, por exemplo, centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, então esse cálculo que você faz é volume, é aquele espaço ainda não ocupado. A partir do momento que você ocupa aquele espaço por algo, geralmente por um líquido, né? Então você tem a capacidade, né? Quantos litros de água cabe ali dentro daquele espaço? Então você calcula, quando você calcula e diz que cabe 5 metros cúbicos, então aquilo ali é o volume. Quando você preenche aquele recipiente com líquido, então como cada metro cúbico vale 1000 litros, então seria 5.000 litros, então preencheu, colocou litro, então passa a ser capacidade, né? Um complementa o outro, um precisa do outro, mas eles não são exatamente a mesma coisa, tá bom? Agora vamos para a parte mais de cálculo, né? Então, nessa segunda questão, que é a parte mais de cálculo, a gente tem o seguinte, veja só. No prisma quadrangular regular, a aresta da base mede 6 centímetros
e a aresta lateral mede 8 centímetros. Calcule a área total e o volume. Então, praticamente a nossa atividade é para dar uma treinadazinha no cálculo da área e do volume de prisma, né? Lembrando que prisma, o que caracteriza o prisma é a sua base. A gente diz prisma de base triangular, prisma de base quadrangular, prisma de base hexagonal, né? Então, quem determina o prisma é a sua base, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos ver a figura, né? A gente desenhou, a gente tem aqui uma sugestão de imagem e aqui está dizendo que o prisma é quadrangular regular. Quando ele diz quadrangular regular, quer dizer que a base dele, todas as arestas da base dele, medem a mesma coisa, tem a mesma medida. Então a gente desenhou aqui, né? Tem aqui o formato da figura. Como é regular, a gente tem a parte da base medindo 6 por 6. É um quadrado de 6 por 6, né? Porque ele diz que é regular e é quadrangular, tá bom? 6 por 6. E a aresta lateral, que é essa aqui, mede 8, né? No caso aqui fica sendo a altura também. Com essas informações, a gente poderia planificar, né? A gente poderia planificar esse prisma aí e calcular cada polígono dele, cada retângulozinho, aí seria 6 retângulos, mas aparecem fórmulas, aparecem regras para poder facilitar e ao invés de a gente fazer vários e vários cálculos, a gente diminuir essa quantidade de cálculos e ser mais objetivo, né? Então a regra da área total, para saber a área completa aqui, né? Todas essas paredes aí, todas essas faces aí, quanto é que medem, tem uma regra do prisma que diz assim: a área total é igual a 2 vezes AB, que significa a área da base, mais a área lateral. Então, se você souber a área da base, a área lateral, é só substituir nessa fórmula aqui que encontra rapidinho, tá bom? Então ficaria assim. Primeiro, vamos descobrir a área da base, né? E depois a área lateral para poder fazer a fórmula principal. A área da base é... a base é o que, pessoal? A base é um quadrado. Então, se é um quadrado, é só multiplicar lado vezes lado, que é 6 vezes 6. Então, a gente tem a área da base, 6 vezes 6, que dá igual a 36, né? Então, a área da base a gente já descobriu, dá 36, tranquilo. Agora, vamos para a área lateral. A área lateral dele é o que? É um retângulo. E qual é a fórmula do retângulo? Base vezes altura. A base é 6, a altura é 8, né? Então, a área lateral seria 6 vezes 8. Cada lateral tem 6 vezes 8. Por que vezes 4? Porque são 4 paredes laterais, né? Ele tem 4 laterais. Então, a gente vai multiplicar 6 vezes 8, que é uma lateral, vezes 4, que são as 4 laterais. Então, 6 vezes 8 vezes 4 dá 192. Então, a gente descobriu já a área da base, 36, e a área lateral, 192. É só substituir na fórmula agora, tá bom? Então, a área total é igual a 2 que multiplica a área da base, 2 que multiplica 36, mais a área lateral, que é 192. Então, 2 vezes 36 dá 72, 72 com 192 vai dar 264. A área total, 264. Como é a área e a medida está em centímetro, será centímetro quadrado, tá bom? A resposta de área é sempre ao quadrado. O volume não. O volume é uma regra mais fácil, porque diz o seguinte: a área da base vezes a altura. Então, se você tem a área da base e você tem a altura, é só multiplicar. A área da base a gente já descobriu aqui, não foi, pessoal? Ó, 36. E a altura já vem dizendo aqui, ó, que essa parte que é 8, né? Então é só multiplicar a área da base 36 pela altura que é 8, dá 288, que aqui é ao cubo, hein? Volume é a medida dada ao cubo, a área a medida é dada ao quadrado. Então dá 288 centímetros cúbicos. Quer dizer que para construir, né, só de uma forma geral, para construir aqui, né, essa caixa aqui, foi usado 264 centímetros cúbicos. Desculpe, 264 centímetros quadrados. E para saber quanto cabe aqui dentro, cabe um volume de 288 centímetros cúbicos. Ok? Vamos para a próxima, né? Bem, a nossa próxima questão, essa terceira questão, é a mesma coisa da anterior, né? Só que ele não vai ser regular, né? Ele não vai ter uma base regular. Veja só aqui, ó. Encontra a área total e o volume dos prismas a seguir. Então tem aqui o desenho, também é um paralelepípedo, só que a base dele, a outra era, lembra que era 6 por 6? Aqui é diferente, é 10 por 4. Então a base dele não é regular, né? Não é uma base quadrada, é uma base retangular. Então nós temos 10 comprimento,
4 de largura e 12 de altura. Aqui o volume é bem tranquilo. Agora a área a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Essa área é um pouco diferente da questão anterior, porque nós vamos ter, veja, base de cima com a base de baixo congruentes, de mesmas dimensões, são idênticas, né? Parte da frente, a face da frente e a face de trás do poliedro, aí do prisma, também idênticas. E a face esquerda com a face direita também. Então a gente vai ter 3 pares de faces aí, né? Tá bom? Então aqui a gente vai ter mais cautela, veja só. A área da base, tranquilo, porque a área da base, a base é um retângulo, 10 vezes 4, né? Ó, 10 por 4. Então a área da base, 10 vezes 4, 40. Tá, até aí tudo bem. Agora, a área lateral, nós vamos ter 2 pares de área lateral. Por quê? Nós temos a área lateral frente e trás e temos a parte lateral direita e esquerda, tá bom? Então a gente fez aqui separado, ó. A área lateral que é frente e trás, essa parte da frente, pessoal, é 10 por 12, né? Um retângulo que tem 10 por 12. Então é 10 por 12, 10 vezes 12 vezes 2. Por que vezes 2? Porque tem a parte da frente e tem a parte de trás, tá bom? Então 10 vezes 12 vezes 2 deu 240. A outra parte lateral é o que pega direita e esquerda, né? Ó, direita e esquerda. Então, qual seria essa parte aqui? 4 vezes 12, né? Essa lateral tem 4 vezes 12. Então, a esquerda tem 4 vezes 12 e a direita também. Então, eu faço 4 vezes 12 vezes 2, porque é para a direita e para a esquerda. 4 vezes 12 vezes 2 vai dar 96, tá bom? Então, essa área lateral completa é só somar aqui 240, que foi a parte da frente e a parte de trás, com mais 96, que foi a parte da direita e da esquerda. Então, 240 com 96 vai dar 336. A gente tem aqui o valor da área lateral, tá bom? Então, só jogando na fórmula, nós temos 2 que multiplica a área da base, que a gente encontrou que é 40, mais a área lateral, que é 336. 2 vezes 40, 80. 80 mais 336, 416 seria aqui. Não tem medida, né? Porque não foi colocado centímetro, nem metro, nem nada. A gente só deixa a numeração mesmo. Área total 416, tá certo? A regra do volume é a mesma. A área da base vezes a altura. A área da base, né? A gente já tem aqui, ó, que é 40 vezes a altura, que está aqui na figura, 12. Então, 40 vezes 12, 480. Geralmente o volume é bem mais tranquilo para a gente encontrar, certo? Agora vamos adiante, né? A gente tem agora a nossa última questão, né? E nessa última questão a gente tem alguns prismas para analisar. No caso, encontrar a área total, a mesma coisa. É para descobrir a área e o volume dos prismas. Primeiro, pessoal, veja só. Aqui a gente tem esse prisma aqui, ele é um prisma de base hexagonal, né? É um hexágono a base dele. E aqui a gente pega essa base e coloca ela aqui para vocês analisarem melhor. Veja, um hexágono regular, né? É um hexágono regular que é tudo 4 por 4, ó, 4, 4 e 4. Então por isso que ele é regular. Então tá aqui o desenho da base. Quando a gente faz aqui a projeção, né, dividindo ele, ele fica dividido em 6 triângulos. E são 6 triângulos equiláteros. Cada triângulo desse é um triângulo equilátero, né, que tem os 3 lados da mesma dimensão. E a regra do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Tá bom? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cada triângulozinho desse aqui, a área dele é isso aqui. É lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E no hexágono a gente tem 6 triângulos desse. Por isso que fica 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Para descobrir a área dessa base aqui, é isso aqui. É 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui a gente sempre pode usar. Sempre pode usar essa informação aqui para quando for um hexágono regular, tá bom? Então, como é que fica a área da base? A área da base é isso aqui, né? Como o lado, vocês estão vendo aqui que o lado é 4, então é só substituir esse Lzinho aqui por 4. E o 6 permanece, o 4 permanece, o 3 também. Só vai mudar o valor do L, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, a área da base, né? Como é lado ao quadrado, a gente tem aqui, então vai ficar aqui, né? 4 ao quadrado, ó, 4 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4, né? Vezes 6. Por que vezes 6? Porque são 6 triângulos que tem, né? Então, calculando um triângulozinho só, a gente tem 4 ao quadrado, né?
raiz de 3 sobre 4. Ó. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é para descobrir um triângulo desse. Mas como são 6 triângulos, aí a gente tem que multiplicar por 6, certo? Então veja, 4 ao quadrado é 16, né? Aí eu já posso dividir 16 por 4, que dá 4. Aí fica 4, repete a raiz de 3, vezes 6 aqui. 4 vezes 6, 24, repete a raiz de 3. Então a área da base desse hexágono aqui é 24 raiz de 3, essa é a área da base. A área lateral, pessoal, veja só o que acontece na área lateral. Ele tem 6 laterais, né? E como ele é regular, que a base é toda de mesma medida, então eu posso fazer, cada lateral, cada facinha lateral é 4 por 12, ó, 4 por 12. Então eu faço 4 vezes 12 vezes 6, porque tem 6 faces laterais. Então 4 vezes 12 vezes 6, né? Então 4 vezes 12 vezes 6 vai dar 288, tá bom? Essa é a área lateral dele. Como eu já tenho a área da base e a área lateral, é só jogar na fórmulazinha lá, né? 2 que multiplica a área da base mais a área lateral. Então vai ficar 2 que multiplica 24 raiz de 3, que é a área da base, mais a área lateral, que é 288, tá bom? Então nós temos aí, nessa parte, né? A área total, 2 que multiplica 24, 48, repete raiz de 3 mais 288. Se quiser simplificar, não é obrigatório, se quiser simplificar, eu vou simplificar tudo por 48, né? Então deixo o 48 aqui fora, que vai ser a simplificação. 48 por 48 fica 1, não precisa, então repete só a raiz de 3. E 288 dividido por 48 dá 6, tá bom? Pode ser nessa primeira forma ou pode ser nessa segunda forma a resposta, tá bom? Como não tem nenhuma medida, fica só o valor numérico mesmo. O volume é a área da base vezes a altura, né? Como a área da base é 24 raiz de 3, então é só multiplicar 24 raiz de 3 pela altura, que é 12. Então 24 vezes 12, 288, repete raiz de 3, tá bom? É um pouco maior, né? Mas seguindo aqui o passo a passo, acredito que dá para a gente compreender, certo? E aí a gente finaliza, né, pessoal, essa explicação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, volta o vídeo. Se mesmo assim as dúvidas persistirem, eu estou à disposição, viu? Entre em contato para que a gente não fique avançando os conteúdos, né, com muita coisa sem estar sendo entendido, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!